Tenho vivido esse universo do William Marx por tantos anos. Faz sentido a gente estar vivo produzindo, construir cidades melhores, né? Eu fui convidado hoje aqui pelo Instituto, na Fundação Getúlio Vargas, para falar um pouco sobre a contribuição do Roberto para a cidade do Rio de Janeiro, né? Não é uma contribuição cronológica, assim, não é um projeto de cidade, né? Mas a gente tem muita sorte de ter tido o Roberto atuando, intervindo na cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem, com muita sorte, diferente de outras cidades do mundo, acho que o maior acervo público do Roberto está aqui, o maior projeto aterro do Flamengo está aqui, e ele fez parte de forma assim, decisiva na construção de uma identidade carioca. Os projetos dele fazem parte da nossa realidade. Eu vou falar um pouco sobre como esses projetos foram pensados e como eles influenciam e qualificam melhor a nossa experiência urbana no Rio de Janeiro. Começar falando um pouco sobre essa visão do Roberto de cidade, né? Não é um projeto de cidade, mas assim, uma vontade de construir, como ele próprio falou no vídeo, cidades melhores para as pessoas, né? Espaços de qualidade para as pessoas. Essa era a grande motivação dele, né? Toda vez que ele intervia em algum lugar, ele tentava dar o seu melhor, né? O Roberto não era arquiteto, não era botânico, ele tinha um pouco disso tudo, né? Mas sobretudo ele tinha a curiosidade, a vontade de fazer diferente, de construir uma coisa diferente do que a gente tinha até então, né? O Aterro do Flamengo talvez seja seu maior projeto, seu projeto mais querido, né? Ele acho que exemplifica bem o que um projeto de paisagismo, não diria nem de paisagismo, mas uma intervenção nessa grande escala, mas com esse viés ambiental, pode fazer para uma cidade, né? Eu acho que a gente não consegue, não tem a capacidade de pensar o Rio de Janeiro sem o Aterro do Flamengo. Isso aí faz parte da nossa identidade, da nossa realidade. Imaginar o Rio sem o aterro, sem o calçadão de Copacabana, sem o entorno da lagoa, são elementos que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa identidade, de tal forma que é indissociável, né? Pensa o Rio, você pensa esses espaços, né? Não é à toa que ele virou patrimônio mundial, pelo menos. E isso não foi pensado, o calçadão de Copacabana aqui, não foi pensado só para a cabeça do Roberto, né? Como a Isabela bem lembrou, isso é fruto de uma equipe, né, do Roberto, seus colaboradores, dentro do escritório, mas também do Roberto com colaboradores externos, né, botânicos, urbanistas, como é o caso do próprio Aterro do Flamengo, né? Do próprio Parque do Flamengo. E o Roberto formou essa equipe e essa construção de projetos, né, que foram feitos ao longo de décadas, né, com diversas equipes, diversos colaboradores ao longo de décadas, né? Eu tive a sorte de participar junto com a Isabela, formando essa terceira geração, e de estar presente, convivendo com o Hariyoshi, lá dentro do escritório, por 18 anos praticamente, né? E lá do escritório saíram uma série de profissionais que estão aí disseminando projetos por outras cidades, né? A gente pode falar do Chacel, que foi um outro paisagista muito importante, que teve uma influência grande do Roberto. E o Haru, que está aí nessas fotos, foi o seu grande parceiro e a pessoa que me ensinou muito sobre paisagismo, sobre natureza, sobre arte, né? O Roberto não dissociava o paisagismo de outras artes, né? Ele transitava com uma facilidade muito grande entre o paisagismo, artes plásticas, né? A pintura, a escultura, e eventualmente trazia essas artes para os projetos dele, como é o caso do calçadão da Avenida Atlântica, né? Nesse projeto, eu acho que o elemento construído, o elemento mineral, esse grande painel, é o que se destaca, né? O Roberto tinha essa capacidade e facilidade de trabalhar em diversas escalas, né? E ele teve uma felicidade muito grande, e isso é fruto do crescimento, da prática profissional dele,
desconstruir esse entendimento de escala de projeto, né? Então ele transitava com uma facilidade muito grande entre um projeto, entre um projeto residencial na pequena escala, uma casa, até um projeto no Parque do Flamengo, com 1.200.000 metros quadrados, originalmente se incluía a instalação com 2 milhões de metros quadrados. Então, trabalhava com uma facilidade muito grande e era assertivo nesse desenho do espaço urbano. Eu costumo dizer que o paisagista tem uma facilidade talvez maior do que o arquiteto em acertar a escala do projeto urbano, porque ele tem um elemento vegetal. Porque ele tem um elemento vegetal como um elemento de transição entre a escala do homem, né, e a escala da cidade. Eu acho que a árvore, a planta, ela possibilita o paisagista a ter um entendimento da grande escala na cidade, né, fazer essa transição. A planta funciona como elemento de transição entre o homem e a escala, uma escala maior, a escala da paisagem, a escala da cidade. E aí o Roberto, essas intervenções, né, que o Roberto foi fazendo ao longo dos anos, né, aqui vou trazer exemplos, né, elas vão acontecendo de forma não cronológica, essa coisa não é cronológica, tá? Estou trazendo aqui exemplos em etapas distintas, mas vou falar dessa influência, né? Mas como é que ele vai trabalhando, e aí essas intervenções são fruto de um cenário político favorável, né? Ele estava no lugar certo, como a Isabel falou, na hora certa, e tinha parcerias muito favoráveis às suas intervenções. Muitos desses projetos hoje talvez não tivessem a facilidade de serem implementados, como tiveram na sua época, né, por conta de restrições que a gente tem hoje em dia, né? Mas, para a nossa felicidade, eles foram implementados. Rio de Janeiro, né, hoje, acho que é a cidade que tem o maior número de projetos do governo públicos, né? Um exemplo, por exemplo, é o calçador de Copacabana, onde ele fez a intervenção nas ondas. Elas eram num outro sentido, numa outra escala. Ele fez uma alteração no desenho, no sentido e na escala desse padrão de ondas, né? Ele voltou a ser no outro sentido, depois na intervenção dos anos 70, volta a ter o desenho nesse sentido maior, nessa escala, né? E é um padrão que o Roberto já havia utilizado, por exemplo, no Museu de Arte Moderna, anteriormente, né? Aí a gente tem um plano geral do Parque do Flamengo, um projeto, né, onde nesse momento se pensa um novo modelo de cidade, e o Parque do Flamengo representa uma tentativa de transformar o espaço público, vendo a cidade com esse novo modelo, né, novos espaços, novas funções. O parque passa a assumir novas funções, uma nova relação da cidade com os seus habitantes, né? O desenho do parque, né, eu vejo o parque como 1.200.000 metros quadrados. É uma estrutura paisagística muito grande, mas ela é muito, ao mesmo tempo que ela é grande em sua escala, ela é muito rica nos subespaços. Então ele pensou muito bem a estrutura paisagística geral do parque, mas ele é muito rico na variedade de experiências que a gente encontra no parque, né? Então, você vai ter uma topografia foi criada, a oferta de funções e atividades que esse parque oferece, que é diferente do que se pensava até então, né? O papel do verde na cidade, o desenho desse espaço, né, de forma mais orgânica, mais fluida. E o próprio conceito de criação de uma nova topografia, de uma nova geografia, né? Grande parte da cidade do Rio foi criada, proveniente de aterro, né? No centro da cidade, grande parte foi criada, né? No entorno da lagoa foi todo aterrado, foi todo criado. Então, a cidade do Rio, a geografia da cidade do Rio foi se alterando, sofrendo intervenções ao longo dos anos, e a cidade é um organismo dinâmico, né? Muito dinâmico. Eu tive agora, antes de subir aqui para nosso bate-papo, estive na exposição da Guanabara, e é interessante ver como essas intervenções vêm acontecendo ao longo de décadas, de séculos, né?
né? Como é que a cidade é fruto, resultado dessas intervenções. E é uma coisa dinâmica, ela não para. A gente continua intervindo na cidade, né? Mas alguns elementos passam a fazer parte da estrutura física da cidade de forma assim, definitiva. Esse é o caso do Parque do Flamengo. Falando, não dá para a gente pensar no Rio sem Parque do Flamengo. É a sua maior referência de parque urbano. O parque, na verdade, começou por uma primeira iniciativa do Roberto, ali na Praça Salgado Filho, né? Esse trecho. Depois parte para a intervenção na área do MAN, que é o que está assinalado nesse trecho aqui. Esse trecho aqui em cima, né? Mas não foi a primeira intervenção do Roberto pública, né? A partir da Salgado Filho. Num segundo momento, teve a intervenção na Seara de Botafogo, no MAN, e em seguida é pensado o Parque do Flamengo, que é resultado não só da cabeça do Roberto, seus colaboradores, mas de uma série de atores, né? O Ride, a Lota, Carmen Portinho, uma série de botânicos que estiveram presentes na construção desse parque, né? como o Luiz Emídio, né? Teve muito presente, sobretudo na Salgado Filho, na Praça Salgado Filho. Né? E a gente tem a imagem da construção desse espaço, né? Como a topografia criada é importante, né? Um parque com essa dimensão, plano, você percebendo tudo, né? Tendo a percepção do parque ao alcance do seu olhar, é completamente diferente do que foi construído, né? As vias expressas que ligam a Zona Sul, ao centro do Rio de Janeiro, né? Que cortam o parque, elas teriam uma influência assim, muito mais forte, muito mais negativa, se não fosse essa topografia que foi criada. Então, a gente tem um horrote que, em certos pontos do aterro do parque, chega a 4 metros de altura, 5 metros de altura. Então, você andando de carro, tem hora que você vê o parque, hora que você não vê. Quem está no parque é a mesma coisa, a hora que você vê a pista, a via expressa, a hora que você não vê. Então, você preserva o parque da influência desses elementos negativos e, ao mesmo tempo, foram criados os pontos de acesso que permitem a conexão com a malha urbana da cidade, né? Então, apesar do parque ser cortado, né, seccionado, por vias expressas, sem sinal, ele é absolutamente integrado à malha urbana da cidade, né? A gente não tem dificuldade nenhuma de acessar o parque e de utilizar o parque, né? E aí mais algumas imagens da construção, a gente vê como a estrutura física do parque fica clara, assim, sem a vegetação, né? E hoje a estrutura física de caminhos, de espaços de estar, ela quase não é percebida, né? Porque a vegetação cresceu tanto, né? que tomou conta, né? E no Parque do Flamengo o Roberto trouxe uma série de espécies, pela primeira vez, de forma pioneira para o paisagismo urbano, né? Espécies nativas que ele foi buscar em outros estados, outras cidades, com as excursões que ele fazia, e trouxe também espécies de fora do Brasil, né? Introduzido de forma pioneira, como a palmeira talipô, uma série de outras árvores de caráter assim, muito, muito forte, muito marcante do paisagismo. Então, é uma combinação entre a vegetação e o desenho do parque, né, que resulta nessa riqueza toda do parque que também representa hoje. E aí essa relação também do parque com a paisagem, né, como a gente explora essa relação que no Rio é muito forte, muito presente, né, para nós cariocas é muito claro. A gente olha para um lado tem mar, para o outro tem montanha, né? Como ele conseguiu explorar essa relação com as enseadas, com as baías, com a paisagem que está no entorno. O parque, por sorte também, o parque está numa situação geográfica que ele se protege dos ventos fortes de tempestade. Então, se o Parque do Flamengo, por exemplo, fosse na Barra da Tijuca, a situação geográfica exposta em relação ao sudoeste, 90% dessas espécies que foram plantadas não seriam possíveis de terem sido implantadas. Ele estudou isso anteriormente também, no viveiro, ele passou a marina, a adaptação, a salinidade aos ventos dominantes dessa vegetação, né? Mas a própria proteção e condição geográfica do parque é favorável a esse rico elenco de espécies. Foram plantadas 17 mil mudas de mais de 300 espécies de árvores e palmeiras. Então, e aí falando dos espaços e subespaços, né? Do espaço na grande escala e dos pequenos espaços que você entra, fica você e mais 2, 3 pessoas, e você sente
quase no jardim privado, né, por conta dessa topografia, desse desenho dos espaços de permanência que foram criados. Então a gente tem uma estrutura de caminhos, de ciclovias, que permite a circulação ao longo de todo o parque, mas também de caminhos e espaços de permanência que dão essa segurança, essa tranquilidade de você praticamente ficar no jardim que é seu, né? Essa área do jardim de Restinga, próximo ao monumento ao Estácio de Sá, né? Porque a gente vai aí, mas é um jardim com pitangueiras, com alagópteras, com plantas da Restinga, né? Todas muito baixas, né? Essa fisionomia vegetal da Restinga tem toda essa característica, né? E é um jardim muito rico. E aí, como eu havia falado, a intervenção do Roberto nessa área do parque, ela começa pela Praça Salgado Filho, senador Salgado Filho. E não foi uma intervenção única, ele faz uma intervenção em 1938, depois volta a intervir nos anos 40, sempre com o auxílio do Melo Barreto, do Luiz Emídio, né? E nessa praça, que era a praça de chegada da capital do Brasil, Rio de Janeiro era a capital, o Roberto traz um desenho e uma pequena amostragem da riqueza da nossa flora, né? Então, para o estrangeiro ou para o brasileiro de outra cidade que chega ao Rio, ele traz uma pequena coleção com a riqueza da nossa flora, né? Flora da região amazônica, da Mata Atlântica, da Restinga, né? Então ele traz esse desenho mais orgânico, que está presente no paisagismo do Roberto, é uma coisa que ele explorou, um processo de exploração plástica que está presente na obra dele ao longo das décadas, né? Quando a gente fala do Burle Marx, vem à cabeça a forma orgânica, mas ele não seguia isso, né? Ele tem projetos com linhas mais retas e não tem uma fórmula. Ele se adapta ao terreno e é quase que uma abordagem artística, né? Tem vezes que ele quer fazer uma coisa mais orgânica, tem momentos de desenho mais retilíneo, mas ele não se repete. Tem até o caso da Praça da Ua Simão, em Belo Horizonte, que ele executa desenho nos anos 70, anos 73, e essa praça também chamava Praça Santa Rosa. Então ele faz um desenho, e aí quando ele é chamado a intervir nessa praça 40 anos depois, ele faz um desenho completamente diferente. Ele meio que nega o desenho, a proposta anterior, e propõe um novo desenho de praça, que não tinha nada a ver com o projeto original dele, né? Aí o desenho da Salgado Filho, ele muda um pouco também, mas tem essa riqueza das composições, né? Nessa década ele traz um pouco da coisa ambiental, que a década de 30 está muito presente no trabalho do Roberto, nos anos 30 e 40, que é a fase mineira, que ele faz muitos projetos em Minas Gerais, com auxílio do Melo Barreto, Henrique Lamar de Melo Barreto, onde ele faz associações vegetais. Então ele traz isso para os projetos. Ele está presente na Salgado Filho. Aí o escritório, ao longo de décadas, volta a intervir nesses projetos, né? O Haru, junto com o Roberto, revisitando seus projetos, e nós, junto com o Haru, também revisitando alguns projetos do escritório. Aí o Haru, no Espírito d'Água Jacedo, da Salgado Filho, na intervenção do Rio Mar. E nós fomos recentemente chamados para trabalhar como consultores na reforma dos jardins do Museu de Arte Moderna, bem recente, há pouco tempo. Então tinha toda uma estrutura paisagística bem complexa, né? O Gramado de Ondas e todo um complexo paisagístico desde o seu entorno, os jardins do MAN e esses jardins suspensos, os espelhos d'água das esplanada de chegada. Então a gente auxiliou na recuperação desses jardins. Recuperar um jardim não é uma coisa tão fácil, não é pegar simplesmente o projeto original e trazer, porque as plantas crescem, a condição do paisagismo ela muda completamente, né? Cresceram árvores aí, né? E as intervenções públicas elas são espaçadas por muitas décadas. Então, quando não acontece manutenção, o jardim cresce de forma espontânea, né? Surgem árvores, os passarinhos seminam sementes, surgem plantas onde não deveriam estar, né? E aí a gente passa por situações que a gente tem que tomar atitudes mais drásticas para tentar recuperar o projeto de forma para que ele fique mais próximo ao que foi pensado originalmente, né? Lembrando que esse é um projeto tombado, né? Então essa responsabilidade com o bem tombado, para nós, sobretudo para nós do escritório, é muito maior, né? Então
A gente tenta atuar trazendo o projeto de forma, assim, conceitualmente falando, mais próximo do que foi pensado originalmente, mas tem ações que a gente tem que meio que se adaptar, né? Ver uma árvore muito grande, em determinado ponto, não, Roberto, eu não mexeria nessa árvore, ou nesse ponto é fundamental que essa árvore saia, né? E aí essa composição, esse trabalho, né, eu acho que a gente conseguiu ser, na medida do possível, muito feliz, né? São das restrições de tempo e orçamento que a gente tinha disponíveis para essa obra de reforma do Jardim do Man. A gente foi muito feliz e, estava até falando com a Lúcia, a gente teve que tomar algumas decisões assim, mais drásticas em alguns pontos, porque se a gente não faz isso, a sensação, o sinal que a gente dá é que isso faz parte do projeto e está tudo bem, quando não é verdade. Eu acho que nessas ações públicas de restauro de jardins tombados, eu acho que a gente tem que ter um nível de rigor um pouco mais alto, mais forte, né? E é o que a gente tentou fazer aí. Várias árvores foram retiradas para tentar nos aproximar um pouco mais do projeto original do Burle Marx, tá? Entendendo toda a dificuldade de manutenção do jardim público, né? A gente sabe que é uma coisa que demanda dinheiro, tempo e dedicação assim, constante, né? Esse jardim, por exemplo, ficou 20 anos sem nenhuma manutenção praticamente. O resultado é um jardim que se desconfigura completamente. Então, se a gente não atua com frequência para a manutenção desses jardins, desse patrimônio, né, isso se perde com uma facilidade, uma rapidez tremenda. Eu acho que muitos de nós brincamos ou temos alguma experiência no entorno desses jardins aí. Eu levei meus filhos para brincar nessas pedras, eu, quando era criança, fui brincar nessas pedrinhas aí, né? E é um jardim, é quase um playground natural, né? O Roberto não configurou, não pensou nisso dessa forma, mas nós temos os cariocas, né? Quem conhece esse jardim, esse espaço, tem uma relação afetuosa, assim, de muito carinho com esse espaço, né? Faz parte da história de muitos de nós aqui. E aí, como eu falei, o escritório também é chamado a intervir de forma sequencial nesses projetos, né? Alguns trechos do Parque do Flamengo não tinham projeto, ou o seu projeto não havia sido implantado, como a Casa da Esplanada na Marina da Glória, e décadas depois, né, o escritório foi chamado a intervir, sempre com esse olhar de sensibilidade, de muito respeito em relação ao espaço. O Haru tinha esse senso de responsabilidade muito grande, e a gente absorveu um pouco esse olhar do Haru, traz isso para os projetos. Aqui o projeto do MEC, com intervenções que levaram alguns anos, né? O resultado atual é o resultado de diversas tentativas, não foi um projeto que foi desenvolvido de uma vez só, né? Foram várias tentativas, é um jardim de várias possibilidades. Vou acelerar aqui, porque eu vi que me sinalizando, mas é um jardim que poderia ter tido vários outros desenhos. Aí eu trago para a gente pensar aqui essa riqueza de possibilidades de jardim, de espaços que foram pensados, né? Outros com linhas mais ortogonais, outros com linhas mais orgânicas. E o que a gente tem hoje é bem diferente disso tudo. Uma praça com espelho d'água ali embaixo, que não foi executada na área do anexo do MEC, que está aqui à direita. O que foi executado foi efetivamente o que está nessa área central aí, né? Então, nem sempre o que a gente tem é o que foi pensado, né? Então, as restrições também aconteciam naquela época, né? E o resultado dessas restrições políticas e orçamentárias é o que a gente tem no desenho, muitas vezes, do espaço público que a gente tem hoje. Eu vou passar um pouco mais rápido, que aí são intervenções do Roberto na cidade do Rio de Janeiro, que de alguma forma são espaços que são acessíveis ao público, mas que de certa forma fazem parte desse processo plástico de exploração das linhas e do desenho do espaço que o Roberto teve ao longo de décadas, como é o caso do IRB, né, com os irmãos Gilberto, que também estavam junto com ele lá na Salgado Filho, né, que a gente foi chamado para restaurar nos anos de 2015.
O IMS, Moreira Salles, na Gávea, que o Roberto atuou nos anos 50, depois a gente voltou a atuar mais recentemente para o restauro dos jardins frontais. Esses são os espaços privados que hoje em dia estão abertos ao público, ou seja, fazem parte da nossa realidade. São espaços privados, mas de uso público. Né? Então, fazem parte do legado do Roberto para a cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente atua na reforma do Jardim Frontal, que sofreu uma grande tempestade em 2019. Então, a gente precisou recuperar o jardim ao estágio anterior do que ele tinha quando o Roberto interviu. Quando ele interviu, já tinha árvores de grande porte, então a gente passou por uma situação de sol pleno, em função desse desastre natural. Teve que repensar o jardim, mas seguindo os conceitos naturais do Roberto. Lago da Carioca, onde o Roberto interviu nos anos 80, em função das obras do metrô. Ele traz um desenho que parte de um elemento histórico, que é esse relógio, né, como elemento inicial do trabalho, desenho de piso. Né, é um espaço tão presente na nossa vida, o Lago da Carioca. Né, historicamente, o Momento de Santo Antônio está ali. Então, cidade, que história já não aconteceu em Tabuleiro da Baiana, em próximo. Né, como é que ele intervém no espaço historicamente tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e faz isso de uma forma forte, né, com um desenho muito marcante, com a cara dele, e que hoje em dia é o desenho desse espaço lá na Carioca. É isso, a gente pensa nesse espaço, vai andando e seguindo esses caminhos de pedra portuguesa, esse mosaico de pedra portuguesa, vai orientando nossa experiência, nosso passear. Né. O Largo Machado, Praça do Caxias, 54, como é que eles são presentes na nossa realidade. Às vezes a gente não vê o que tem ali, né? É tanto elemento, metrô, saída de metrô, ambulante, estação do bondinho, e tem um desenho, uma riqueza muito grande por baixo disso, né? O Roberto interveio, já tinha as árvores, algumas dessas palmeiras aí, e ele faz um desenho todo orgânico, incorporando esses elementos. Aí, no um projeto um pouco mais recente, a Baixo Tigre, do Baixo Tigre, o Recreio dos Bandeirantes. É engraçado que ele é solicitado a fazer um desenho, faz um desenho esse mais orgânico, sem a quadra. Né? E quando ele visita, ele vê que tem crianças jogando bola na quadra. Né? E isso não tinha sido passado para ele como uma demanda. E ele vai e refaz o projeto. Né? Um projeto, uma demanda privada. Ele refaz o projeto incluindo uma quadra. Ele viu da necessidade de incluir esse equipamento, né, em função do uso que existia. E aí tem essa escultura que foi criada em concreto, aí o Raul e o Roberto desenhando o protótipo, e o escritório nessa missão de trabalhar a cidade do Rio de Janeiro, intervém em 2016, finaliza essa intervenção do Parque da Vila dos Atletas, um parque de 72 mil metros quadrados, né, uma área de aterro também, mais uma vez uma área de aterro, onde aconteceu o primeiro Rock in Rio. Né? Então, foi resultado, mais uma área que não existia, né? Que foi incorporada à malha urbana da cidade. A gente trouxe o elemento água por essa questão histórica, todo o sistema lagunar da Barra da Tijuca. Então, foi pensado esses 9 lagos, a conexão desses espaços e a riqueza dos espaços também, né? Criado uma nova topografia, era uma área plana, tem uma analogia, uma conversa que foi pensada no Parque do Flamengo, as passarelas também acontecem aqui nesse parque. Então, um outro projeto internacional, que o História interviu em 2012, que o Roberto não havia executado esse projeto, tinha uma intenção de projeto para ir, mas não era um projeto, não foi executado dessa forma, e aí o Raul intervém o História intervém nesse espaço, trazendo um novo desenho. O pessoal até confunde, acha que era um desenho original do Gremax, tinha o conceito original, mas não havia sido implantado. E aí eu vou terminar com esse área de Botafogo, que o escritório doou em 2015 para a cidade do Rio de Janeiro, por conta do 450 anos de aniversário da cidade. Doou uma intervenção para requalificar um pouco essa área de Botafogo, né? Foi uma doação desse estudo para a cidade do Rio, para uma área, um espaço urbano, que é essa área de Botafogo, que é pouco qualificada, apesar de ser um cartão postal, é pouco qualificada, e a gente pensou em tentando também recuperar o desenho original dos anos 50 do Roberto Cunha.